que é uma linguagem mais contemporânea, tá? Os irmãos só acompanham. Lucas 24, versículo 1 ao versículo 5. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo, e se ajoelharam, e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão rápida a respeito desse versículo, antes da gente entrar na explicação do texto, que esses pequenos versículos foi escrito por um evangelista chamado Lucas. O evangelho são 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas, diferente dos outros 3, ele não foi um apóstolo de Cristo. Lucas, ele não caminhou com Cristo. Lucas, que escreveu o evangelho de Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, ele era um discípulo dos apóstolos. Ele era um amigo pessoal de Paulo. E Paulo, em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, diz que Lucas era um médico. E os historiadores confirmam isso por meio dos detalhes que Lucas fala quando se retrata os milagres de Cristo relacionados à cura. Ele tem uma linguagem diferente dos outros evangelistas, dos apóstolos, dos outros evangelhos. Lucas era um discípulo dos apóstolos, ele não caminhou com Cristo. Portanto, chegamos à conclusão que Lucas teve um trabalho de reunir todas essas informações aqui descritas no evangelho de Lucas. Lucas precisou do relato dos apóstolos, das pessoas que caminhavam com Cristo. Não por isso, esse evangelho não é inspirado por Deus. Deus usa quem Ele quer da forma que Ele quer. E Deus usou o evangelista Lucas para escrever o evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que compõe o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, a Bíblia, a nossa Bíblia, que é para a repreensão e exortação dos cristãos. Então eu acho que é muito importante a gente entender isso antes de começar a explicar. O evangelho de Lucas foi escrito aproximadamente 60 anos após a morte de Cristo. 60 anos. E hoje estamos aqui, em 2022, lendo esse evangelho para a glória de Deus, para que Deus conforte o nosso coração, ministre nossos corações. O sermão de hoje vai ser essa explicação desses 5 versículos, basicamente isso. Mas antes de eu explicar exatamente o que aconteceu com essas mulheres ao chegar ao túmulo, é importante a gente entender o contexto em que aquela sociedade vivia naquele período, naquela época. Naquela época, a sociedade judaica estava em época de festa. Eles estavam comemorando uma festa. E não por coincidência, hoje essa região aqui ocidental também tem falado muito dessa festa, que é a festa de Páscoa. Mas é uma festa completamente diferente da festa original a que Deus tinha instituído para o seu povo. Se você perguntar hoje, minhas irmãs, para o seu filhinho, para a sua netinha, para o seu vizinho, o que é a Páscoa? O que se comemora na Páscoa? O que vocês acham que vão ouvir? Vocês vão ouvir sobre o coelhinho da Páscoa, não é verdade? Vocês vão ouvir sobre chocolate, sobre ovo da Páscoa, que o coelhinho existe porque ele bota um ovinho de chocolate e com isso traz doçura, traz felicidade às famílias. Isso pode ser até bonitinho, mas isso não tem nada a ver com a Páscoa. Com a Páscoa instituída por Deus, não tem nada a ver. Muito pelo contrário, não tem nada de docinho. A Páscoa instituída por Deus, que está registrado em Êxodo, capítulo 12. Naquela época, lá em Êxodo, capítulo 12, Deus havia instruído o seu povo, o povo dele, a sacrificar um cordeiro. A toda a família tinha que sacrificar um cordeiro sem defeito. E com o sangue do sacrifício do cordeiro, que ficava sobre uma bacia, dentro de uma bacia,
o povo de Deus pegava um galho de uma árvore chamado risopo, molhava o sangue e passava nos umbrais da porta, para manchar de sangue a porta, na fachada da casa, na frente da casa. Por que isso? Porque o anjo da morte iria passar por aquele lugar. O anjo da morte iria matar todo o primogênito daquela região do Egito, em que aquele povo habitava. Ele ia passar por ali, um anjo enviado de Deus, ia passar por ali e ia matar todo o primogênito, toda criancinha, não só seres humanos, mas de animais também, daquela região do Egito. Aí, quando a gente fala disso, essa sociedade totalmente politizada, do politicamente correto, a teologia que é pregada hoje, que é uma teologia chamada liberal, ela não concorda muito com isso, e ela também não entende, porque ela fala que como um Deus, que os cristãos chamam de um Salvador, vai cometer um ato desse, de matar criancinhas. Não é impactante para a gente ouvir isso agora? Mas isso é o que está escrito na Bíblia. Êxodo capítulo 12, do verso 29 ao 32, está escrito: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão, e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossos gados, como tendes dito. Ide-vos embora, abençoai-me também a mim. Olha que pesado. Vocês imaginam, gente? Nós estamos lendo um relato bíblico, que nós como os cristãos, o povo cristão entende que a Bíblia não é só uma história. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela se cumpriu e ela irá se cumprir. Isso aconteceu de verdade. Vocês conseguem imaginar toda uma sociedade, toda uma região gritando, clamando, porque toda a casa havia um morto, e era uma criança. Hoje eu estava conversando com a minha sogra, fui almoçar na casa da minha sogra, com a minha esposa, e nós estávamos falando, não sei se foi hoje, foi essa semana, nós estávamos falando de uma criança que foi diagnosticada com leucemia, uma criancinha. Isso é muito triste. Só de falar, meu coração aperta, porque eu tenho filhos, tenho uma filha pequena, eu amo criança, e se Deus quiser, essa criança vai ser curada, vamos orar por isso, mas pode ser que Deus não queira, e que essa criança vai se encontrar com Ele e vai estar eternamente com Ele. Mas isso, nós seres humanos não estamos preparados para isso, e ao falar isso, o nosso coração se aflige. A gente tem um sentimento esquisito dentro da gente falar de morte, principalmente de criança. Agora vocês imaginam aquele povo do Egito, que não era um povo temente a Deus, era um povo que tinha os seus ídolos, e era um povo que levava cativo, fazia de escravo o povo de Deus. E naquela casa, toda casa tinha uma criança morta, inclusive dos animais. Então todos clamaram, todos gritavam, eles estavam desesperados. Isso aconteceu, gente, não foi porque Deus é perverso, porque Deus é mau, foi porque Deus é misericordioso. Sabe por quê? Porque o povo de Deus estava clamando e pedindo misericórdia. Pedindo misericórdia. O povo de Deus estava suplicando misericórdia a Deus, porque eles estavam cativos, presos há 430 anos, sob o jugo de Faraó no Egito. Então, Deus teve misericórdia, mas isso não aconteceu do dia para a noite. Em um certo momento, antes de Deus enviar todas as pragas, que é conhecida da igreja hoje, lá no capítulo 5 de Êxodo, no versículo 1, Deus envia Moisés e Arão para irem até Faraó
e falar: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas sabe o que Faraó diz para eles, irmãos? No versículo 2: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Faraó disse isso. E Deus, não obstante, envia as 10 pragas, sendo a última praga o anjo da morte, que iria matar todo o primogênito daquela região do Egito. Só assim Faraó conseguiu entender, temer e pedir até que aquele Deus maravilhoso, aquele Deus que era superior aos deuses do Egito, que abençoasse a ele, porque ele viu tão poderoso quanto que é esse Deus. Ninguém é mais poderoso que esse Deus. A nível de conhecimento, Faraó, naquela época, ele se considerava um Deus. Ele era dito e reverenciado como um Deus naquela região. Após Faraó e todo o seu povo não resistir a essa 10ª praga, que era a morte das criancinhas, dos primogênitos, eles decidiram libertar o povo de Deus. O povo de Israel, hoje seria a igreja de Deus, que estava sob um jugo de 430 anos. 430 anos de escravidão. A Bíblia relata, irmãos, que 600 mil homens, eu estava pesquisando a respeito de o que seria 600 mil homens, quantos maracanãs, né? Como mensurar essa quantidade de pessoas? 600 mil homens. Não sei se os irmãos conseguem imaginar, olhar uma região cheia de pessoas e conseguir, eu acho que mais ou menos isso são 600 mil homens. Eu tive dificuldade para entender isso aí. 600 mil homens foram livres e foram rumo a Canaã, em peregrinação no deserto. Mas só que não foram só 600 mil homens, porque eu pesquisando aqui, 600 mil homens seriam 600 mil homens jovens de aproximadamente 20 anos, mas foram junto crianças, além de crianças, mulheres, e além de mulheres, todo gado, toda ovelha, todo bicho. Era um total de aproximadamente 2 milhões de pessoas, segundo o relato aqui da Bíblia de Estudo do John MacArthur. O que seria 2 milhões de pessoas? 2 milhões de pessoas é muita gente. Para a gente ter mais ou menos uma noção, São Gonçalo, segundo o censo que fizeram em 2020, tem 1.098.000 habitantes. Seriam 2 vezes a população de São Gonçalo, que foi livre do jugo do Egito, da escravidão do Egito de Faraó, e saiu rumo à terra prometida, no deserto, em direção a Canaã. Se hoje, irmãos, vocês perguntarem para as criancinhas o que é a Páscoa, será que elas têm noção disso? Que a Páscoa era isso? Será que seria duro demais falar para elas a respeito da Páscoa bíblica? Mas o que Deus manda dizer para a gente com relação à Páscoa? Deus manda dizer que a Páscoa é exatamente isso, que o cordeiro foi imolado, o sangue foi aspergido nos umbrais da porta, para que o povo dele fosse livre da morte, que o anjo da morte passaria por ali, e quando ele passasse por ali e visse o sangue do cordeiro sem defeito, manchado, os umbrais das portas, ele ia passar adiante, e nada ia acontecer àquelas casas. Então, em geração, a Páscoa tem sido comemorada pelo povo judeu, e até hoje ela é comemorada, não da forma que era, mas até hoje eles se reúnem, comem carne de cordeiro, pães asmos, ervas amargas, até hoje. Até que um determinado tempo, um período na história, aquele que era o Verbo, desde antes da fundação do mundo, que existia desde antes da fundação do mundo, aquele que João fala, que era o Verbo, que estava com Deus, e que se fez Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Esse resolveu encarnar e habitar em nosso meio. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré encarnou e habitou em nosso meio. O período em que Jesus passou nessa terra
ele espalhou o amor. Jesus Cristo espalhou o amor. Irmãos, vocês queriam ter tido contato com Cristo? Cristo espalhou o amor. Cristo curou a enfermidade. Quantos de nós, eu, vocês, de repente, não queria ser curado por Cristo de uma enfermidade, de uma angústia? Cristo curou. Cristo, além disso, perdoou pecados. Cristo, nosso Senhor, perdoou os pecados das pessoas que eram pecadoras. Cristo perdoou os pecados. Em Isaías 53, versículo 7, diz: ele foi maltratado, mas aguentou tudo, humildemente, e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. Ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse tido uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo, assim diz o Senhor. João Batista diz quando vê Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguma alusão ao Cordeiro da Páscoa e Jesus Cristo, que João Batista chama de Cordeiro de Deus? A Páscoa, instituída em Êxodo, fazia referência ao sacrifício perfeito que iria acontecer no Novo Testamento, que era Jesus Cristo. Porque os sacrifícios foram acontecendo ao longo do período da história, séculos após séculos, até a vinda de Cristo, que é Deus perfeito, imaculado, e foi morto, assim como disse o profeta Isaías. Após o nosso Senhor Jesus Cristo se reunir com os seus discípulos para participar da última Páscoa judaica, começou um doloroso trajeto rumo à crucificação. Ele se reuniu com seus discípulos, ali tinha o discípulo que ia trair, Judas Iscariote. Ele foi orar, aonde caiu gotas de sangue no solo, como gotas de sangue, seu suor, e ele estava indo num trajeto doloroso à morte, à crucificação. Mas como nós acabamos de ler no capítulo 24 de Lucas, após a crucificação de Cristo, após ele ter sido morto, Cristo foi morto numa sexta-feira, mais ou menos, aproximadamente, entre o meio-dia e 4 horas da tarde. Mas ao começar do sábado, um homem chamado José, da região de Arimateia, ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Cristo, que estava naquela cruz, naquele madeiro, porque ele queria levar o corpo de Cristo e depositar num túmulo, que foi aberto numa rocha, aonde ninguém havia sepultado nada antes. Aí lá no versículo 24 nós lemos que as mulheres foram no domingo. Na sexta ele foi morto. Igreja, na sexta ele foi morto. No final do sábado, José de Arimateia pediu o corpo de Cristo, levou para ser sepultado. No domingo, de madrugada, as mulheres foram ao encontro do corpo de Cristo, levar perfumes, aromas. Na versão da minha Bíblia, ela está escrito aroma, na nova tradução da linguagem de hoje, escrito perfumes, que é a mesma coisa, para ungir o corpo de Cristo. Mas quando elas chegam lá, elas se deparam, elas têm uma surpresa. O corpo de Cristo não estava lá. O corpo de Cristo não estava lá. Elas tinham visto que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo.
E elas ficaram com muito medo disso. Mas de repente, apareceram dois homens, dois anjos, com vestes resplandecentes, e perguntaram para elas o que elas estavam fazendo ali, que elas estavam procurando quem havia sido ressuscitado. E Jesus estava vivo. Jesus ressuscitou, irmão. Hoje é o domingo de Páscoa, segundo a tradição cristã. Ao terceiro dia ele disse que ia ressuscitar, ia destruir o templo, e ao terceiro dia ele ia construir. E assim ele fez. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi morto, crucificado, entregue ao matadouro como ovelha muda, e ressuscitou. Isso quer dizer, irmãos, que ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E ele vai voltar, irmãos. Vocês acreditam? Tenham a plena convicção que Jesus Cristo está à destra do Pai, e ele voltará para buscar a sua igreja. Assim os anjos disse àquelas mulheres. E eu gostaria de salientar aqui a reação dessas mulheres. No versículo 5 diz que elas ficaram com medo. Elas ficaram com muito medo quando viram aqueles homens, porque elas não esperavam chegar naquele local e não encontrar o corpo do Cristo que tinha sido crucificado. Apesar que Cristo tinha dito para elas que iria ressuscitar, mas elas não esperavam. E de repente apareceram dois anjos e falaram para elas. E elas ficaram com muito medo. Aqui diz que elas ficaram com muito medo. E a segunda reação que elas tiveram após o medo foi se ajoelhar. Irmãos, vocês têm certeza de que essa é a palavra de Deus? De que Cristo morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e vai voltar. Quando nós ouvimos isso, será que assim como essas mulheres tiveram medo, a gente sente medo? Será que a gente se arrepende dos nossos pecados? Será que a gente tem essa certeza que Ele vai buscar a sua noiva? Não existe nada nesse universo mais importante que isso, mais prazeroso que isso, porque nós temos a certeza que Cristo vai voltar. Eu não posso ter a certeza, irmãos, que eu vou chegar em casa. Não posso. Eu não posso ter a certeza que amanhã eu estou empregado. Eu não posso ter a certeza que amanhã eu estarei casado, que a minha esposa estará viva, meus filhos estarão vivos. Eu não posso ter a certeza. Mas a Bíblia me garante que Cristo ressuscitou e Cristo vai voltar. Eu tenho essa certeza. Isso deveria trazer, no mínimo, arrependimento pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Então nós devemos perseverar, ter a certeza que Cristo, Ele está à destra do Pai, Ele vai voltar para buscar a sua amada igreja imaculada, e a sua igreja é aquela igreja que vai perseverar até o fim, aquela igreja que não vai desistir, aquela igreja que vai continuar crendo nesse Cristo que ressuscitou, não nesse Cristo que muitas religiões pregam, dizem que está preso numa cruz. Não está. Ele saiu dessa cruz. Ele está à destra do Pai, esperando o momento oportuno para voltar e buscar a sua igreja. Aquelas mulheres, elas se ajoelharam em reverência, em temor a Deus. A Bíblia diz que é sábio, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Precisamos temer a Deus. Elas encostaram o rosto no chão. Elas olharam para o chão, elas encostaram o rosto no chão. Tamanha era a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Irmãos, eu quero trazer como reflexão e conclusão desse sermão que o nosso Senhor, Ele é presente. Eu não sei o nível de intimidade que os irmãos têm com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com o Deus o Pai, com a Santíssima Trindade. Mas esse Deus, Ele é presente no momento de aflição. Esse Deus, Ele é presente no momento de angústia. Esse Deus é presente no momento de felicidade, quando a gente se regozija com uma notícia boa. Esse Deus é presente em todos os momentos, E a gente tendo a certeza disso, no mínimo, é para a gente ter muita reverência, muito temor a Deus. Muito temor a Deus. E saber que Ele nunca nos abandonou. Às vezes, nós como seres humanos, pecadores, o pecado, ele faz com que a gente duvide em algumas situações. Mas Ele diz essa noite que Ele está vivo. Ele está aqui nesse momento
E ele vai voltar em breve. Os anúncios estão aí. As coisas estão acontecendo muito afora. Em breve ele vai voltar. E sabe como ele vai voltar? A igreja não vai anunciar. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Voltou e vai levar a sua igreja. É assim. E nós teremos uma eternidade ao lado dele. Estaremos eternamente ao lado do Senhor. Isso é garantido por ele nas suas escrituras. Então essa é a mensagem de conforto que eu trago para a igreja de hoje. É que esse Cristo que foi morto, que foi simbolizado em Êxodo como um cordeiro, que o sangue foi aspergido nos umbrais da porta, esse mesmo Cristo que derramou o seu sangue, que aspergiu o seu sangue sobre a sua amada igreja, e que a morte não tem poder mais sobre a igreja, porque Cristo venceu a morte, e esse Cristo vai voltar, irmãos. Esse Cristo vai voltar, creiam nisso. Esse Cristo vai levar a sua igreja, e nós teremos uma eternidade ao lado de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o teu nome, santo é o teu nome. Irmãos, eu glorifico o nome de Deus por vocês estarem aqui hoje, essa noite, porque é maravilhoso a gente ouvir da palavra de Deus, é maravilhoso a gente cantar louvores a Deus, é maravilhoso a gente cultuar a Deus. Uma certa vez eu ouvi um sermão de um amigo pastor que falou o seguinte: muitos crentes vão para a igreja forçados, porque não sentem prazer em estar na igreja, por uma questão de tradição religiosa dos pais, porque os pais obrigam. Portanto, se perguntarem para esses crentes se eles querem estar com Deus na eternidade, eles vão dizer que sim, mas talvez a eternidade ao lado de Deus não seja um lugar para eles. Sabe por quê, irmãos? Porque se eles não sentem vontade, ao menos uma vez na semana, de se reunir como igreja de Deus, para cantar louvores, para orarmos e ouvir a palavra dele, imagina passar uma eternidade dizendo: santo, santo, santo. Então, eu glorifico o nome de Deus por vocês estarem aqui. Orem assiduamente para que Deus traga um mover do seu espírito nesse lugar, para que a gente continue louvando o nome de Deus e para que Deus transforme esse cenário. Mas enquanto isso, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Irmãs, Deus continua abençoando a vida de cada pessoa aqui. Em nome de Jesus. Essa é a oração que eu te faço. Que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus e Pai, grato nós somos por estarmos aqui nesse local, ouvindo da Tua palavra, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e a palavra que o Senhor ministra à igreja nesse exato momento. Senhor Deus, muito obrigado pelas suas maravilhas, muito obrigado por o Senhor ter sido o nosso Cordeiro perfeito, por o Senhor ter morrido naquela cruz, ressuscitado, está à destra do Pai, e nos garantir que irá um dia nos buscar para estar com o Senhor uma eternidade para sempre. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, nos ajude, Senhor, pois somos falhos. Senhor, somos falhos, declaramos que por nós mesmos não conseguimos. Então, Senhor, envia o seu Espírito para que nos capacite, para que a gente consiga perseverar até o fim, Senhor, e um dia estar com o Senhor numa eternidade sem sofrimento, sem pecado, Pai. Isso é o que ansiamos e por isso te oramos, estamos aqui reunidos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gostaria de cantar um louvor para encerrar. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por
te agradeço. Amém. Claro, só beber essa aguinha aqui.